É isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula é de um hino que eu amo. Eu acho que todas as aulas eu vou ficar dizendo isso, porque eu realmente amo os hinos e as canções da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Você conhece a canção Quero Andar com Cristo? Bem, pode ser que você que está me assistindo já saiba que música é essa. Pode ser que chegue aqui pessoas que nunca ouviram. Então, primeiro eu vou passar o hino para a gente começar as nossas explicações da interpretação desta canção, ok? Então, vamos assistir o hino. Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e a meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Quero seu exemplo, sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vem me amparar. Quero todo seu amor compartilhar. Quero andar com Cristo e a meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo pra crescer. Quero andar com Cristo e a meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Muito bem, e essa é a canção que nós vamos estudar hoje. Eu quero relembrar o seguinte: o que eu vou falar aqui, ela vale para qualquer interpretação, mas eu vou focar na música, tá? Então, na interpretação, a gente escuta, né? O que o outro tá falando e a gente vai fazendo a interpretação. Mas ela precisa ser estabelecida através da interpretação do que você entendeu, é do sentido e não é exatamente as mesmas palavras. Eu venho desde a primeira aula falando sobre isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver alguns versos e eu não vou sinalizar exatamente como está escrito, mas o sentido. É como eu ouvi e como eu entendi, tá? Então, tudo que é ensinado nessas aulas de música, de interpretação de música,
tenha como um parâmetro, mas você tem a sua liberdade para você escolher como que você quer interpretar a canção, ok? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Então, Cristo em sua infância, graça e amor. Então, aqui ele está falando de um passado. Está falando de quando Jesus Cristo era criança. Então, eu preciso começar fazendo o sinal de passado. Porque se eu não fizer isso daqui, se eu já for fazendo Jesus criança, pode ser que a pessoa que esteja assistindo pense que eu já estou falando de Jesus criança agora, nesse momento. Então, eu sinalizo passado, passado. Você pode escolher fazer, ok? Mas eu vou usar esse sinal aqui, passado. Jesus. Infância. Infância é o mesmo sinal de criança, que é esse daqui, ó. É esse daqui. Se você tá no grupo de WhatsApp, eu coloquei um vídeo lá com 10 ou mais sinais sobre alguns sinais que nós vamos apresentar hoje aqui, né? Que eu vou apresentar aqui e que já vai facilitar o teu entendimento, porque eu acredito que você já estudou, tá bom? Então, ó, criança, eu vou passando os dedos assim e faço aqui a altura de uma criança, ok? Então, passado, Jesus, criança, né? Cristo em sua infância, graça e amor. Então, a letra diz que ele já sentia isso, e você vai ver que no próximo verso ele vai dizer que ele pegava esse amor e ele já dava esse amor às pessoas e ao Pai Celestial, né? Porque o próximo verso vai dizer: demonstrou a todo homem e ao Senhor. Então, ele já demonstrava isso. Então, como que eu faço? Passado, Jesus, criança. Aí, essa criança, ela vai crescendo, eu aponto e faço amor, sentir. Ó, esse é o sinal de amor, né? Eu dou uma apertadinha aqui na mão e faço sentir. Bem, aqui não diz que ele abraçava as pessoas, mas eu decidi colocar como um reforço desse amor. Em uma das estratégias interpretativa, nós temos a omissão, tem palavras que eu não preciso sinalizar, né? E nós temos o acréscimo. Eu posso acrescentar, sim, um sinal para dar ou uma clareza, ou aprofundar mais o sentido daquilo. Então, o abraço, ele fica como um carinho, é como se o Senhor, ele sentia assim aquele amor, sabe? Então, o abraço, ele é só um reforço daquele amor. Então, como que fica? Passado, Jesus, criança, cresce, 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 a ponto, amor, sentir. Viu como o abraço, vocês conseguem visualizar que o abraço, ele reforça o sentimento que ele sentia, né? Que ele sentiu durante a sua vida. Demonstrou a todo homem e ao Senhor. Então, como que eu faço essa sinalização? Então, lembra que terminou aqui em abraço? Então, ele pegou isso aqui, ó, que ele sentia e ele fazia isso, ó. Ele entregava para as pessoas. E também ao Senhor. Ok? Vamos lá? Vamos reforçar? Passado, Jesus, criança, cresce, 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 aponta, amor, sentir, abraço a todos e também ao Senhor. Então, tudo isso para
Cristo, em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem e ao Senhor. Nas aulas passadas, a parte que eu escrevia de vermelho era a parte que era só explicativa, né? Então, eu não consegui colocar em vermelho, mas eu coloquei entre parênteses. Então, ó, a todos, e aí você vai pegar essa mesma configuração e você vai levar para o Senhor. Por isso que ela está entre parênteses, é só mostrando a ação que você vai fazer. Cristo me orienta e quer me guiar. Eu não preciso mais fazer o sinal de Jesus, ok? Não preciso, porque ele vai estar posicionado aqui ao meu lado. Então, ele me orienta e quer me guiar. Então, ele me ensina. Esse foi um dos sinais também que eu coloquei lá no vídeo para vocês estudarem, né? Então, ó, me ensina e me ensina. E como é aconselhar? Me aconselha. Também eu coloquei lá no grupo, tá? Ó, esse é o sinal de aconselhar, mas ele é um sinal direcional, então eu direciono para mim. Por quê? Porque o conselho tá vindo daqui para mim, né? Por que que quer ensinar? Porque é alguém que está aqui e o ensinamento tá vindo para mim. Então, me ensina, né? Cristo me orienta e quer me guiar. Ele está me aconselhando. Ok? Todo dia vou com ele caminhar. Então, eu já sei que isso aqui é o sinal de dia, né? Ó, dia. Mas como que eu sinalizo todo dia ou dia a dia? É assim. É só fazendo repetidamente aqui, ó, todo dia. Então, assim fica a sinalização de todo dia. Então, ó, dia a dia, tem um caminho. Então, ó, assim é caminho. Você pode fazer reto, eu gosto de fazer assim, tá? Então, ó, caminhar. E agora eu vou fazer caminho, né? Eu vou fazer um classificador. Eu vou me posicionar aqui e vou colocar Jesus aqui, ok? Isso aqui é um classificador, porque isso aqui é uma pessoa, tá? Isso aqui é uma outra pessoa. Então, todo dia nós vamos caminhar por esse caminho. Então, todo dia tem um caminho e a gente vai chegou aqui, nós vamos caminhar. Posso continuar fazendo assim? Pode, não tem problema. Eu decidi fazer isso aqui porque aqui é como se fossem as mãozinhas dadas, né? E aí, ó, aqui eu posso fazer o ritmo da música, ok? Então, todo dia, caminho, eu e Jesus. Pam, 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 pam. A gente dá as mãozinhas e vai caminhando. E é interessante, se você optar por fazer esse daqui, faça bem os dedos assim, ó, e vá fazendo o ritmo da música. Lembra que eu falei em aulas passadas? Ah, eu acho que essa cadeira tá fazendo muito barulho, mas não tem problema, semana que vem eu vou resolver isso. Então, que a gente fica fazendo uma expressão corporal da música, porque a música ela tá passando e é através desse movimento aqui que o surdo entende que tem um ritmo. Então, quando eu coloco eu e Jesus aqui, ó, eles vêm andando, mas com ritmo, ok? E aí eu viro aqui, ó, e vou fazendo esse movimento. Todo dia vou com ele caminhar. Então, vai fazendo esse movimento corporal, certo? Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar.
Quando aparece essa canção, esse verso, você ainda vai estar aqui, ó. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Se eu fosse fazer do jeito como está escrito aqui, eu ia dizer meu lar voltar. Mas não foram essas as minhas escolhas, tá? Então, onde é o meu lar? Eu entendo que o meu lar é com Deus. Não tá falando da minha casa. Tá falando da casa de Deus. Pode ser o mundo celestial, o céu, o reino celestial. Então, como é que eu faço? Eu aponto lá para cima, céu, casa, querer. Ai, nem coloquei a glosa. Deixa eu colocar a glosa aqui, tá? Então, apontar, céu. Não dá para fazer céu aqui embaixo, tá? Céu é um sinal, tem que ser feito em cima. Então, apontar, céu, casa, querer. Eu quero, tá? Então, eu quero ir para minha casa, que é o meu lar celestial, que é o lar que está se referindo aqui na letra, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, todo dia, caminho, pam, 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 e a gente vai caminhando. Aí vai chegar, ainda aqui eu tô caminhando, né? Quero andar com Cristo, aponto, céu, casa, querer. Ok? Professora, posso fazer de uma outra forma? Pode, são suas escolhas interpretativas. Aqui torna a dizer, é a forma como eu entendo. E a forma como eu entendo, estou passando para vocês. Posso, então, na aula, fazer igual como você está fazendo? Vou ficar muito feliz, tá bom? Significa que você está entendendo a forma como eu estou explicando, né? A forma como eu visualizei essa canção. Seu espírito comigo para sempre vai estar. Bem, se nós estivéssemos numa aula ao vivo, né? Eu iria perguntar, escreve aí, pessoal, como é que vocês fariam essa glosa? Seu espírito comigo para sempre vai estar. Na nossa primeira aula de música, que foi Pense na Canção, quem estava comigo nessa aula viu como foi que eu fiz a parte do espírito. Porque na canção falava que o espírito entrava na mente. Aí eu fiz o espírito, ele vinha na mente e entrava aqui. Depois eu fiz aqui, aí ele vinha em mim. E eu confesso que eu amei essa decisão interpretativa. Então eu repeti ela nessa parte da música. Então, seu espírito comigo para sempre vai estar. E aí eu coloquei espírito entre parênteses em mim. Por quê? Porque eu vou pegar o espírito e é interessante que você faça bem aqui do lado, um pouco em cima, né? Que é para entender que é o espírito de Deus. Então, o espírito vem, solto aqui, que nem o hino Pense na Canção, solto aqui e eu abraço apertado. Para dar esse sentido de que para sempre vai estar. Então o espírito vem, sabe? Eu agarro, eu aperto ele aqui, ele vai ficar sempre comigo. Tá dando para entender? Espero que sim. Depois que você assistir essa aula, comenta lá. Vê se vocês entenderam direitinho essas particularidades que eu tô passando para vocês. Tá? Então, de novo, espírito. E aí eu aperto aqui para dizer que ele sempre vai estar comigo. Quero a cada dia meu coração mudar. Então, como que fica essa parte? Dia a dia, já expliquei para vocês. Dedinho aqui na têmpora, né? Dia a dia, ou todo dia, ou quero a cada dia.
Olha que diferença. Quero cada dia. Gente, isso seria assim destruir. É pegar o português sinalizado e botar com força na sinalização. Então nunca façam isso, porque às vezes nós temos aqui pessoas que já sabem Libras e são acostumados a sinalizar da mesma forma que escuta. Que aqui é o verbo querer, esse aqui é o sinal de cada e esse aqui é o sinal de dia. Aí a pessoa tá ouvindo a música e tá lá. Quero a cada dia meu coração mudar. Não façam isso. É o único conselho que eu dou. Não façam, tá? Música a gente interpreta sentido. E não só na música, né? Se fosse um discurso, a pessoa falando isso, eu também não aconselharia jamais você falar quero cada dia meu coração mudar. Não, a gente escuta, como que eu entendo isso? E aí eu transmito sentido, né? Tentando me esforçar ao máximo para fazer numa estrutura gramatical visual, ok? Então, como que fica essa parte? Dia a dia, coração mudar. Posso fazer coração mudar? Pode. Mas eu pensei numa sinalização bacana. Eu fiz metade do coração aqui, a outra metade aqui, e aí eu faço isso. E no hino eu faço essa expressão mesmo, eu faço. Que é para dar aquele sentido que meu coração, gente, ó, ele era assim, agora ele tá assim, agora ele tá redondinho. Então eu não fiz o sinal de coração dessa forma. Eu achei e acho ainda que isso daqui ele fica mais poético, fica mais com cara de música. Então, dia a dia, meu coração mudar. E ele mudou, porque antes ele era assim, ó, ele tava meio torto, meio estronchado, ele não tava completo. Mas se eu ando com Jesus Cristo todo dia, se ele tá do meu lado, o meu coração vai ficar assim. Gostaram? Ah, ó, é isso que falta, o feedback da aula ao vivo, porque eu ia querer ver os comentários de vocês. Então, vamos lá, vamos continuar. Se estou com Cristo, comigo ele está. E a decisão interpretativa é essa daqui. Eu não tô aqui? Jesus não tá aqui? Então, assim, ó. Se eu estou com Cristo, então eu vou até Cristo, certo? Tan, 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 tan. E aí eu pego Cristo e trago para mim. E faço esse balanço aqui. Então, ele comigo, ele vai estar. Então, eu achei, né, que essa minha escolha, ela vai ficar bem visual. E é interessante que quando vocês ouvirem a música, se estou com Cristo, o piano, ele vai fazendo assim, ó, tan, 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 tan. E aí, eu fiz bem assim, ó, tan, tan, eu vou fazendo esse movimento, porque o piano, ele faz isso, tan, 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 tan. Então, eu vou fazendo. Então, gente, olha que diferença. Olha se a pessoa vai fazendo assim, ó, né? Se estar, esse estar aqui, não combinaria. Aí, Cristo, comigo, ele está. Jamais. Você matou o hino aí na sinalização. Você matou, assassinou. Você pegou um trator e saiu passando assim por cima da letra. Então, não façam isso, tá? Essa forma é super visual. E aí, eu faço esse balançado como um carinho, como Jesus Cristo perto de mim. Ele está comigo. E aí, eu vou fazendo o ritmo da música. Ok?
Quero seu exemplo sempre imitar. Ou seja, o que essa parte está querendo dizer? Está querendo dizer que eu vou olhar para a vida de Jesus Cristo e eu quero fazer igual. Então, ele era bondoso, eu quero ser bondosa. Ele ensinava, eu quero ensinar. Ele sentia compaixão das pessoas, eu vou sentir compaixão também. Então, isso é uma cópia de vida, né? É como você vê uma pessoa e você se espelha naquela pessoa. E às vezes a gente espelha tanto que a gente quer até falar da mesma forma, a gente quer mexer no cabelo da mesma forma, a gente quer cruzar a perna do mesmo jeito. Porque às vezes a gente espelha muito em alguém. Então, quero seu exemplo sempre imitar. Suas ações eu quero copiar para mim. Então, assim ficou a glosa. Então, esse Jesus aqui, ele não é Jesus aqui. Por quê? Porque do lado da palavra tem CL, que significa classificador. Então, como que é o classificador de Jesus? Esse daqui. Só que eu quero copiar a vida dele. Então, eu abro minha mãozinha aqui, mas permanece aqui, porque aqui é Jesus. E aí eu faço uma cópia. Esse é o sinal de copiar. Então, eu copio vida. Vida. Então, é isso aqui, tá? Então, Jesus, mãozinha, copio e trago para mim. Ok? Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Então, seu caminho vou trilhar. O que será que isso significa, né? Já que é interpretar sentido, o que esse verso traz para mim? Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Então, ó, a sua vida, agora eu estou fazendo esse pronome aqui, sua, porque eu já copiei a vida dele, ó, tô aqui, né, comigo. E a sua vida, seu caminho, a sua vida, suas ações, eu quero fazer igual. É assim que eu entendi, tá, pessoal? Pode ser que vocês tenham entendido de outra forma. Então, ó, sua vida igual. E por que é igual aqui? Porque do jeito que é a sua, eu quero que seja minha. Ok? Então, sua vida igual. É assim que eu faço igual. Igual. Então, voltando, Jesus, copio, vida. Sua vida igual. Sua vida igual querer. Ele me protege, vem me amparar. Então, ele me protege. Então, quando uma pessoa nos protege, né? Quando a nossa mãe, nosso pai nos protege, eles nos ajudam, eles cuidam de nós, não é isso? Então, ele me protege, vem me amparar. Ele está dizendo o quê? Que ele me ajuda, que ele cuida de mim. Então, por que tá entre parênteses de mim? Porque você vai ter que fazer dois verbos direcionados para você. Então, você aponta, né? Eu não vou fazer Jesus, eu aponto e aí eu faço ajuda. Ajuda. Aí eu vou repetindo, porque tem a música, né? Então, a música tá ali, ó. Ele me protege, vem me amparar. Aí eu mudo pro cuidar, ó. Então, me ajuda e cuida, tá? Então, ele me protege, vem me amparar. Então, você vai fazer essa mudança aqui dos dois verbos. Quero todo seu amor compartilhar. Então, amor seu querer abraçar, compartilhar. Então, ó, me ajuda, cuida, cuida, né? Amor seu, quero.
quero. Então, o amor seu, ou se você decidir colocar seu amor, também dá certo, ok? Não muda o sentido dela. Então, amor seu, querer, eu quero. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, trago para mim, abraço e compartilho. E é assim que eu compartilho, ó, com os dedinhos tremulando. Pá. E aí você compartilha, compartilha. Você pode abrir os braços, né? Quanto mais você fizer assim, mais poética fica a sua sinalização, ok? Então, seu amor, querer, peguei, trouxe para mim, senti e agora eu compartilho. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês bem interessante. Às vezes, o aluno, ele quer só pegar o resultado do vídeo. Ah, ela sinalizou assim. E aí ele vai sinalizar igual. Você pode aprender dessa forma? Pode, se for a forma que você acha que é melhor e mais rápida. Mas assistir toda a aula é muito melhor. Porque se você só copia a minha sinalização, talvez você não entenda todo o raciocínio atrás disso. Então, é importante que você entenda esse raciocínio. Por que que eu apontei, fiz assim, amor, querer? Por que que eu abracei? Se na letra não fala a palavra abraçar, por que que eu abracei assim? Ok? E aí, ó, eu compartilho dessa maneira. Então, você assistindo essa aula, você está entendendo o raciocínio por trás disso. E quando você for sinalizar, se você decidir sinalizar dessa forma, talvez você vá lembrar exatamente dessas explicações. Então, a tua sinalização ela vai ser mais fluida. Tudo bem? Então, vamos continuar. Mesmo que eu caia, posso confiar. Essa palavra caia, de cair, será que a melhor decisão estratégica para essa música é fazer cair? Cair? Ele tá caindo aqui, aí tropeçou e caiu? Não vejo dessa forma. Se você sinalizar, tudo bem, são suas escolhas. Mas quando eu cheguei nesse verso, eu pensei, o que é esse cair? Quando ela diz, mesmo que eu caia, posso confiar, esse cair não é cair de literalmente tropeçar e bolar pelo chão. Tá falando de dificuldade, pelo menos é assim que eu entendo. Tá falando de dificuldade, de problema, de sofrimento, de angústia. Tudo isso são as quedas que nós sofremos na vida. Por isso que lá no grupo eu coloquei para vocês treinarem essa sinalização. Problema, 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 dificuldade, angústia. Não foram esses os sinais que eu coloquei lá no grupo? Então, ó, momento. Ou seja, o momento da minha vida, agora, né? Se eu tiver problema, ó, problema é assim, ó. É você passando o dedão em cima desse dedo. Então, problema, angústia, né? Se quiser colocar dificuldade, pode colocar também. Eu não me lembro se lá no vídeo eu sinalizei dificuldade, mas pode. Então, se eu estiver vivendo esses momentos, eu posso me acalmar. Ó, é assim que eu me acalmo. E aí eu viro para Jesus e eu confio. Por que eu não faço aqui, olhando para você? Porque não é em você que eu confio. Eu confio nele. E desde o início da música ele está posicionado aqui do meu lado. Então, eu confio nele. Ou, assim não, né, gente? Eu fiz agradecer. Eu fiz obrigada, Jesus. Mas não é o sinal de obrigada, é o sinal de confiar. Então, eu trago para cá. Então, de novo, momento, problema, angústia. Calma, calma.
eu confio em ti, Jesus. Então, quando eu sinalizo dessa maneira, aí sim, para mim, tá muito visual. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que ele nunca vai me abandonar. E isso é uma verdade. Então, sei que ele nunca vai me abandonar. Então, eu não preciso fazer mais nenhum apontamento. Eu já vou fazendo ele me abandonar. Então, esse aqui, ó, você jogando assim pro lado, é abandono. Só que eu não vou fazer isso porque eu não tô abandonando Jesus. É como se ele me abandonasse, ó. Vira para mim. Ele me abandona? Nunca. Nunca. Tá? Então, é como se fosse uma pergunta, né? Ele me abandona? Ó, gente, é assim, ó. Faz assim com o dedo. Então, o abandono, ele é um sinal que ele vem com muita expressão ruim. Só que você não vai jogar para lá, tá? Tô só ensinando como é que se faz o sinal. Você vai abandonar para você, porque, ó, sei que ele nunca vai me abandonar. Mas para que fique mais visual para o surdo, e essa também é uma outra estratégia, uma estratégia interpretativa, que é quando a gente faz pergunta e responde. Então, ó, abandonar? Nunca. E aí eu faço uma expressão de felicidade, porque ele nunca vai me abandonar. E é assim que eu faço, nunca. Mas que cadeira chata, né? Eu tô me incomodando com o barulho da cadeira. Eu acho que vocês estão ouvindo. Mas eu vou resolver. Semana que vem vamos ter outra cadeira aqui. Então, tenho seu consolo para me erguer. Essa sinalização tá muito simples. Tudo isso é só uma palavra. Esse aqui é consolo, ó, consolar. Só que aí eu coloquei bem aqui, ó, que é como se ele estivesse me consolando, ó. Ok? E lógico, fazendo o movimento do hino. Tenho seu consolo para me erguer. Ok, ó? E ele aqui, ó, fazendo carinho em mim, me consolando. E por que é que ele me consola? Qual que é a consequência disso? Para que eu siga meu rumo, para que eu me desenvolva, para que eu vença, ok? E aí, ficou assim, desenvolver, superar. Então, ó, tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo para crescer, ou para vencer. Tô pagando mico aqui da internet. Para vencer. Então, ó, esse é o sinal de desenvolver. Eu tô jogando para frente, ó, eu tô me desenvolvendo, ok? Se fosse regredindo, era assim para trás. Desenvolvendo para frente. Então, ó, e seguir o rumo para vencer. Eu poderia fazer isso até o fim? Poderia. Mas eu escolhi esse sinal, que eu acho ele muito bonito para finalizar. Ó. Então, desenvolve, desenvolve, desenvolve e para cima. Cuidado, gente. Não vai fazer para o lado, não vai fazer para baixo. Então, vem, 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 vem. Pá, para cima. Ok? Então, vamos lá. Ai, a gente acabou, né? Então, a música, ela é essa. Tem um refrão, só que eu não vou ficar repetindo aqui o que a gente já estudou anteriormente. Quero saber de vocês, a sinalização foi fácil, foi difícil, entenderam? Por favor, nós não estamos numa aula ao vivo e eu quero esse feedback, tá? Coloca lá, professor, eu achei mais difícil, ou então, em determinado verso, nesse verso aqui, a minha escolha vai ser essa. Compartilha a tua glosa também, comigo e com todos aqueles que vão assistir a aula. Coloca nos comentários.
Mas agora eu quero que você assista o resultado final de todo esse conjunto de escolhas interpretativas. E não sai da aula, porque depois dele eu tenho ainda mais algo a falar para vocês. Já estamos quase no final. Vamos ver o hino? Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e a meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Quero seu exemplo sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vem me amparar. Quero todo seu amor compartilhar. Quero andar com Cristo e a meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo pra crescer. Quero andar com Cristo e a meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. E aí, gente, depois de o quê? Já 43 minutos de explicação das escolhas interpretativas, esse foi o resultado do hino que fiz, tá? Espero que vocês tenham entendido bem, se tiver ficado dúvidas, vamos ficar agora para os nossos próximos encontros, ok? Ou então, manda dúvida para mim, que aí no tempinho certo que eu tiver, eu vou respondendo vocês. Mas eu espero que tenha sido claro, eu espero que tenha sido fácil, eu espero, desejo realmente que vocês tenham gostado dessas escolhas. Uma aula como essa, não é só pegar um papel como eu faço aqui, escrevo toda a glosa, não. Gente, ele exige tempo, sabe? Eu pondero, todo verso eu pondero. Qual que seria a melhor escolha, na minha visão, né? Com certeza, outras pessoas, outros intérpretes têm suas escolhas e são muito boas e são muito bonitas também. Mas naquele momento, no meu estudo, qual que é a melhor escolha? A melhor escolha eu coloco no papel e eu passo para vocês. Então, eu tô dando para vocês o melhor das minhas escolhas. Deu para entender? Então, a única coisa que eu peço é que vocês assistam essa aula, que vocês compartilhem, tá? Com os irmãos. Eu
sonho no dia em que eu vou chegar assim nas unidades e eu vou encontrar surdos e vou encontrar membros sinalizando, interpretando aulas, surdo dando discursos e vocês fazendo interpretação de voz. Eu sonho com esse dia. Eu sei que um dia isso vai chegar. Mas para isso a gente precisa disseminar Libras nas unidades, né? E não só nas alas, no nosso trabalho, em todo canto, tornar realmente a nossa sociedade mais acessível. E uma aula como essa de música pode ajudar as pessoas a entenderem a Libras, a entender como a gente pensa, como a gente adapta e fazer nelas nascer o desejo delas também aprenderem. Então, por favor, compartilhe essa aula, incentive as pessoas a estudarem. Um curso de música, ele é muito caro. Eu tô dando aqui gratuito para vocês, tá? E com os hinos da igreja, você possivelmente não vai encontrar aulas. Você pode encontrar pessoas sinalizando, mas não uma aula explicando o porquê daquela escolha interpretativa. Então, eu espero que vocês me ajudem aí no compartilhamento, tá? Também nós começamos a aula do Vem Segue-me em língua de sinais. Ajuda a compartilhar, ajuda esse projeto a chegar em máximo de pessoas possíveis, porque você pode não conhecer um surdo, mas ao compartilhar com as pessoas, outras pessoas podem conhecer surdos e compartilhar com eles o Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, beijo, abraço, até a próxima. Tchau, tchau.